Ok, Ok, pessoal, vamos lá. Pessoal, Existe também uma outra medida de dispersão que que vocês podem utilizar para ter uma ideia dessa variabilidade, é o coeficiente de variação, tá? Coeficiente de variação. Ele também serve para te dar uma ideia dessa dispersão em torno da média, né? É uma outra medida de dispersão, o coeficiente de variação. É uma medida que vocês vão trabalhar muito com ela, tá? Então, se nós considerarmos aqui no material da apostila, vamos mais à frente aqui verificar onde é que está o coeficiente de variação. Olha, coeficiente de variação, mesma coisa, tá? Eu tenho coeficiente de variação populacional e o coeficiente de variação amostral, ok? Lembre-se que aqui embaixo não é dividido por x-barra, mas é dividido por mi, que é a média, né? E o mi significa, na verdade, simbolicamente, ele representa aí que é o caso de uma média populacional, ok? Então aqui nós temos o coeficiente de variação populacional e o coeficiente de variação amostral. E como ele é calculado? Olha, desvio padrão dividido pela média. Então sempre é isso, desvio padrão em relação à média. Ok? Então isso vai te dar uma ideia do percentual de variabilidade em torno da média. Então vamos lá para os nossos dados. Então veja bem. Então nós vamos ter o coeficiente de variação populacional e o coeficiente de variação amostral. Ok? E aí o que acontece aqui? Olha, se eu estiver trabalhando com coeficiente de variação populacional, eu considero os dados, né, de medidas estatísticas da população. E se eu estiver trabalhando com coeficiente de variação da amostra, eu considero as medidas estatísticas, né, de variabilidade da amostra. Ok? Então, nesse primeiro caso aqui, olha, coeficiente de variação populacional. O que nós vimos lá na fórmula, né? É o desvio padrão. Então, se é populacional, qual é o desvio padrão populacional? Nós calculamos, está aqui, olha, 16,2. E aí ele está dividido, né? Dividido pela média. E qual é a média que nós calculamos? A média é 65, né? Vezes 100. Pronto. 24. Se nós colocarmos uma decimal, fica 25. Então vamos verificar agora o cálculo do coeficiente de variação amostral. Então ele é o desvio padrão amostral, 16,4, dividido pela média, né? Vezes 100.
25 já, né, uma decimal. 25,3, ok? Então, qual é a interpretação desse resultado aqui? É que o grau de variabilidade em torno da média populacional é de 25%. 25%. O que, de certa forma, é uma variabilidade baixa, né? É uma variabilidade baixa. É uma variabilidade baixa. E aqui, nesse outro caso, nós temos 25,3% de variabilidade em torno da média. Ok? Então fica aí também essa medida aí, o coeficiente de variação. É outra medida de dispersão que te dá uma ideia de como é que está essa variação em torno da média, ok? 25% dos dados. Ok? Então, mesma coisa, quanto menos variabilidade, melhor. Então essa variabilidade em torno da média está de 25%, né? Em relação aí aos dados aí. Em relação à média, tá? A variabilidade dos dados é em torno de 25%. Ok? Então isso aí é o coeficiente de variação populacional e o coeficiente de variação amostral. Ok? O que é melhor? É ter coeficiente de variação alto ou coeficiente de variação baixo? Então é melhor ter um coeficiente de variação baixo, né? Quanto menos variação percentual, melhor em torno da média, né? Então, quanto menor variação, significa que os teus dados são mais homogêneos, mais consolidados em torno da média. Então, quanto menos variação percentual, menor. Então, significa baixa variabilidade em torno da média. Se você tiver um coeficiente de variação muito alto, então você vai ter alta variabilidade, indicando aí, na verdade, que esses dados são muito dispersos, né, em relação à média. Então é isso que a gente tem essa ideia aí, ok? No caso, por exemplo, se você estiver trabalhando com receitas, comparando em 2 anos, então o ano que tiver receita com coeficiente de variação menor em torno da média de receita, é o ano mais compacto, mais homogêneo, onde houve pouca sazonalidade em relação à receita dessas empresas, né? E dentre outros indicadores que nós estejamos interessados, né? Vamos supor, aqui nós temos exemplo de uma turma de 50 alunos, então com uma variabilidade percentual aí em torno de 25. Se tivéssemos uma outra turma com variabilidade em torno de 50, então significa que, na verdade, os dados daquela turma, né, estão mais dispersos, né? Então, se por exemplo, se eu comparar 2 turmas, a turma que apresentar menor coeficiente de variação significa a turma que foi mais compacta, que foi mais homogênea, que todo mundo aprendeu mais ou menos o mesmo conteúdo. Enquanto que se eu achar um coeficiente de variação numa turma maior, uma outra turma, então significa que há muita variabilidade de notas, né? Então tenho muitos alunos com notas altas e muitos alunos com notas baixas. Então isso significa que o processo de aprendizagem, pelo menos, não foi homogêneo para toda a turma, né? Alguma coisa aí aconteceu, sei lá. Aí ficam depois as perguntas: problema do professor, ou problema dos alunos, problema da didática, ou problema de recursos, porque uma parte foi tão bem e outra parte foi tão ruim, né? Então é nesses aspectos que a gente pode estar utilizando também
o coeficiente de variação para poder compreender a variabilidade de dados em torno da média. Ok, pessoal? Por hoje é só, tá bom? Ok, professor. Tá. Mas antes, ó, só para finalizar, é porque não abriu o punch, né? Tá bom. Então só para a gente finalizar aqui, vamos voltar aqui ao nosso gráfico aqui, ó, que nós fizemos na primeira aula. Olha, essa ideia aqui da média, né? Então essa média que nós calculamos aí, ela está no valor de 65. Então está aqui nesse centro da distribuição. Então o desvio padrão, ele me dá a ideia dessa distância, né? A direita e a esquerda. Nota que se você pegar uma distância à esquerda e à direita, é exatamente onde está a massa de dados da distribuição. Então isso é que me dá a ideia da representatividade do conjunto de dados. Então quanto menor tiver o desvio padrão, menor vai ser o intervalo dele em torno da média, indicando, né, que os teus dados estão bem compactados, bem homogêneos. Se eu tiver desvio padrão muito grande, então esse intervalo vai ser grande, ó, indicando uma variabilidade, né, do conjunto de dados. Aí repito a situação, né? Se um desvio padrão muito grande, ele produz coeficiente de variação grande. Desvio padrão pequeno produz, né, uma variabilidade pequena. Então é isso que a gente tem que ter. Então, se a gente comparar duas turmas em notas, se a turma que apresenta, se determinada turma apresentar uma variabilidade maior, significa que houve, né, na verdade, aí um comportamento mais disperso, né? Não aprenderam junto, né? Então houve muito problema aí. Alunos tirando nota alta, outros notas baixas. Então, a melhor distribuição é aquela que, na verdade, concentra os dados com maior densidade em torno dessa média. Ok? Então é isso que a gente pode ver aqui também graficamente, tá? Então, pessoal, é isso aí, tá bom? Ok? Tá legal, pessoal? Ok, Ramon, Manuel, Gabriel. Pessoal, já estamos no final da aula, né? E aí só para a gente verificar um detalhe. Eu vou colocar umas aulas lá, síncronas, tá? Para vocês, tá bom? Para a gente poder cumprir o conteúdo programático proposto para vocês, tá bom? Porque o nosso semestre já está finalizando, ok? Eu vou precisar que vocês me respondam aí no microfone, a maioria da turma, tá bom? Vamos conversar um assunto importante agora sobre a finalização da nossa disciplina, ok? Então assim, pessoal... Opa, pode falar. A professora Rave tinha adiantado com a gente aí umas aulas, né, durante o período que o senhor estava dando aula para a gente. E ela falou que o senhor ia assumir os horários delas aí posteriores, porque ela já encerrou. Quais são os horários dela? Está no nosso cronograma ali. Inclusive a chefe de turma pode até lhe passar depois. Isso, a Rayane me passa depois, então, Rayane, tá bom? Os horários. Inclusive me passa a planilha de horários de vocês, de preferência, que aí eu vou montar umas aulas gravadas. Professor? Pode falar, José. É o mesmo que o senhor tem hoje, só que ontem. Beleza. É o mesmo horário que o senhor tem sexta-feira, só que quinta. Legal, José. Com licença. Pode falar, Rayane. Na verdade, o horário da professora é de 6h30 às 8h30. Tranquilo. Professora Rede, tá? Obrigado, Rayane. Ótimo, legal. Aí deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu vou colocar umas aulas gravadas para vocês, para que vocês não tenham prejuízo do conteúdo programático que é proposto pela ementa do curso, tá bom?
E aí vocês vão consultar essas videoaulas gravadas para poder fazer as atividades que contarão como pontuação para as primeiras para a primeira e segunda NAP, ok? Então vocês vão ser avaliados ao final deste curso pelas atividades que vocês estão desenvolvendo, tá ok? Ok, Matheus. Ok, professor. Isso. Então, veja. Ok. Então, eu tenho que passar o conteúdo para vocês, para que vocês possam, na verdade, ter uma... Legal, pessoal. Ótimo. Uma boa formação, né? Pelo menos nesse eixo de formação básica de vocês, para que vocês possam ir para o mercado preparado, conhecendo o método estatístico. Vocês foram prejudicados, sim, porque foi o momento que eu voltei do doutorado e a outra professora de estatística, Shirlane, saiu. E, na verdade, eu ainda estou no meu processo de finalização do doutorado. E aí, na verdade, para que vocês não fiquem prejudicados, eu vou ter que colocar essas aulas, essas videoaulas gravadas, e vocês vão ter acesso ao conteúdo para fazer as atividades. Eu vou estar disponível para vocês aí de 8 da manhã até meia-noite. Se eu não desmaiar de cansaço, vou estar disponível para responder até pela madrugada. Me mandem o zap para fazer as atividades, ok? E vocês vão estar sendo avaliados por essas atividades extra-classes. Não vai dar tempo para a gente fazer uma pesquisa, o semestre está vencendo, mas eu preciso cumprir o conteúdo programático. Veja bem, né? Eu tive essa reunião com os alunos de administração e até alguns alunos, né, já estavam levantando assim, poxa, mas o senhor está preocupado com carga horária. Não é somente carga horária, ok? Mas a hipótese de, por exemplo, eu não cumprir o conteúdo programático, a minha preocupação é o conteúdo programático proposto pela Elementa, que vocês possam ter acesso a todo esse conteúdo e serem avaliados por alguma atividade. Então eu quero cumprir o conteúdo programático para que vocês não sejam prejudicados na formação enquanto profissionais e que nós possamos cumprir o semestre. Porque se eu não conseguir cumprir o semestre, a gente vai ter que fazer a disciplina numa forma modular, que é entre o intervalo de semestres. E aí nós perderíamos aqueles 15 dias que a gente tem aí para relaxar, para folgar. Então eu acredito que também vocês queiram, na verdade, acreditar logo a disciplina, compreender o conteúdo proposto e ficar tranquilo nos 15 dias, né? Para vir o próximo semestre, já livre da disciplina de estatística nesse primeiro semestre, nesse primeiro ano, né? Do eixo de formação básica de vocês. E então aí eu posso contar dessa forma com vocês. E aí as atividades que vocês vão fazer, vocês podem fazê-las em 5 grupos na turma, tá? Não precisa ser só um aluno, vocês podem fazer em grupos de 5, e aí vocês podem me entregar essas atividades até o segundo dia antes do fechamento do SIGA, né? Ou seja, o fechamento do semestre, para que eu possa lançar as notas e as frequências de vocês, porque vocês também vão estar sendo avaliados pelas frequências. Então eu preciso cumprir sim a parte burocrática, mas sem que vocês também percam a qualidade do curso. Então essa é a minha preocupação, cumprir o conteúdo programático, né? Nós não vamos ter tempo de fazer uma pesquisa para aplicar o método devido às circunstâncias, mas é a melhor forma que nós temos de trazer o conhecimento proposto de estatística para vocês, tá bom? Então, professor, as atividades vão valer para a primeira NAP e para a segunda? Isso? Aí eu vou dividir, né? Nós já fizemos duas atividades ou duas? Duas, né? Então aí a gente, na verdade, vai fazer... Então duas atividades já ficam valendo para a primeira NAP. E as outras duas ficam valendo para a segunda, tá ok? E aí vocês vão me entregando essas atividades que é a pontuação. Então eu vou avaliar vocês pela frequência e
e pelas atividades que nós vamos estar passando. Não vou fazer coisa, né? A preocupação da outra turma era se eu fosse fazer questões pesadas de uma forma que fosse prejudicar vocês. Não é a minha intenção. Mas eu quero que vocês, na verdade, compreendam o que o método significa, como ele é aplicado, qual é a interpretação do método estatístico, o que aquela técnica, aquela medida estatística quer dizer. Então essa é a minha preocupação, tá bom, pessoal? A gente sabe também que vocês têm muitas atividades e ninguém tem aqui interesse de querer ser estrela, né? Em cima do esforço que vocês têm, porque vocês não têm só essa disciplina. Vocês vão estar na reta final. Eu sei que tem muitas NAPs aí que vocês ainda vão fazer. Tá bom, pessoal? Mas nós podemos fazer dessa forma? Professor? Pode falar, Manuel. Aquelas duas atividades que o senhor passou, já vão fazer toda a primeira NAP, no caso? Perfeito. Isso. Ah, sim. Entendeu? Fica valendo já a primeira NAP. Quem não entregou ainda tem colegas que não entregaram. O que foi, Jaqueline? Por quê? Pode falar, Jaqueline. Não, porque eu pensei que as duas juntas valiam 3 pontos, que era uma valendo 1 ponto e a outra valendo 2 pontos. Não, fica valendo 5 para cada, né? Para que a gente possa fazer a avaliação da primeira NAP. Mas por que, Ramon, Mio? Tá, vamos lá, pessoal. Eu estava já lendo os exercícios que os colegas mandaram, que a classe mandaram. O pessoal está resolvendo bem, tá conseguindo fazer as atividades. E eu acredito que vocês estão conseguindo compreender, né? E vocês têm revisto lá, revisado os vídeos e acredito que está dando uma orientação. Se não 100%, mas pelo menos com o mínimo para orientar vocês no estudo, tá bom? E também eu estou disponível aí para esclarecer qualquer dúvida pelo WhatsApp, tá? Então, assim, eu preciso agora, na verdade, que vocês possam entrar no consenso para que eu possa gravar essas videoaulas e vocês acompanharem. Quem foi que falou que não pôde entregar porque a mãe estava doente? Foi eu, a Bela, minha filha. Não, sua filha. Bela, não. Você tem até o segundo dia antes, né? Até 2 dias antes de fechar o sistema. Para que eu possa estar lançando a nota de vocês e a frequência, tá bom? Pode mandar também, Bruno. Pode mandar também, Bruno. Né? Veja lá nos vídeos as atividades que nós passamos. Se não conseguir identificar pelo vídeo, me chama no zap que eu mando de volta o comando que foi solicitado para a questão, tá bom? Para servir de avaliação de vocês. Então podem ficar tranquilos que pelas atividades que eu tenho lido, a maioria tem acertado, tem feito, né, a tabela de distribuição de frequências, a interpretação, a análise. Então eu acredito que nós estamos conseguindo, mesmo diante de um semestre que foi truculento, né, com a disciplina de estatística, mas a gente vai conseguir finalizar aí, tá bom? Com licença, professor. Pode falar, Rayane. As videoaulas estão ajudando bastante a gente, né? Porque geralmente, assim, na hora da aula mesmo, a gente sempre se distrai, né? Perde aquela linha de raciocínio. Mas quando é depois, a gente acessa as videoaulas que já foram gravadas, né? E aí fica bem melhor pra gente. E aí também eu acho melhor a gente logo resolver essa questão de se vai ser gravado ou não. Eu acho que assim, quem concorda, vai digitando aí, né, no chat, vai lá colocando sim, concordo. Aí vai logo ficar resolvido. Boa ideia, Rayane. Então quem concorda, digita S. Quem não concorda, digita não. Ok?
Ok, pessoal. Ok. Então tá ótimo. Eu acho que estou de acordo com o que o Chico está no trabalho. Isso, Bruno. Eu acredito que, na verdade, né, eu até tenho conversado com a Rayane. Rayane, vamos fazer um esforço de começar às 5h30, porque aí a gente tem condições de pelo menos deixar gravado, né, o conteúdo ministrado. E se eu tivesse que começar às 5h30, e aí, né, o aluno não tem acesso às aulas gravadas, isso prejudicaria ainda mais. E a gente sabe, né, quando a proposta do PPC é de ofertar um curso noturno, é porque a gente sabe a realidade dos alunos que compõem o curso nosso aqui no campus da UFRA, em Tomiaçu. É a realidade onde muitos de vocês trabalham e a gente entende que muitas das vezes vocês são guerreiros, né? Alguns trabalham, têm família e ainda tem que se... no final da noite, onde o corpo, a mente estão cansadas e vocês ainda têm essa força de se assentar e de buscar, né, esse conhecimento. Então, essas aulas gravadas, eu acredito que é uma forma também de vocês, como a Rayane falou, né? Também o Bruno aqui também falando a situação dele, de na verdade, poder ter acesso ao conhecimento que está gravado, né? E outra coisa também, por exemplo, as frequências, pessoal, tentem marcar presença, né? Não pode chegar na primeira aula, mas então peguem a segunda aula. Não conseguiu chegar na primeira nem na segunda, mas chega na terceira, que aí já conta a tua presença nas 3 aulas, certo? Não deu para ficar até o final da aula, mas você já participou da primeira ou da segunda, você já tem a presença. E aí eu registro a presença de vocês lá no SIGA para cumprir o processo de avaliação de vocês. Tá legal? Ok, Rayane. E no demais, pessoal, o que eu me comprometo com vocês é de passar videoaulas com qualidade, que possam trazer realmente esse aprendizado para vocês, do interpretar a estatística. O que significa? Nossa conversa sempre olha, o mais interessante da disciplina é quando a gente chega aquele final ali. Olha, essa dispersão, esse desvio padrão significa que tu tens um deslocamento dessas notas abaixo e acima, mas elas estão concentradas próximo da média. É isso que vocês têm que sair com esse entendimento, tá bom? De quando vocês podem... Opa, pode falar. Boa noite. Boa noite, Camila. Hoje seria, no caso, hoje é a primeira aula, é isso? Não, Camila, nós já tivemos várias aulas. Vocês podem acompanhar lá no SIGA. Eu estou colocando todas as datas de aula que nós tivemos. Tivemos, acho que uma aula em dezembro, não foi, ou duas? Duas aulas em dezembro. Tivemos as demais já em janeiro. E está lá no SIGA de vocês. Eu discrimino todas as datas de aula e o conteúdo que foi ministrado, certo? Para que vocês possam fazer o acompanhamento e acompanhar o conteúdo que está proposto lá na ementa, que nós inclusive apresentamos no plano de ensino na primeira aula, para checar que está sendo cumprido, né? Vocês têm que fazer isso com todas as disciplinas do curso. Olha, existe esse conteúdo proposto na ementa da minha formação e o professor tem que cumprir esse conteúdo, ok? Então assim, Camila, na verdade não é a nossa primeira aula hoje não, tá? Quando acabar a aula, eu queria conversar com o senhor. Pode conversar, pode me chamar lá no zap que a gente conversa assim, tá, Camila? Com certeza. Coloca no grupo, no chat, por favor, o seu número. Ok. Isso, podem conversar, me coloca a situação a par de cada um de vocês, que eu sei que muitos são pais de família, outras são mães de família, tem questões de trabalho, eu sei que também tem pessoas que são donas do próprio negócio. A proposta de um curso noturno é também para considerar todos esses aspectos
para que vocês sempre se sintam motivados a finalizar o curso. A proposta desse campus aqui é formar profissionais para o mercado, né? Nessa região do Vale do Acará, e depois, né, vão ter aqueles que vão aí para outros estados e outras regiões do Brasil, certamente. Tá bom, pessoal? Tá ok, Camila? Bom, pessoal, boa noite. Poxa, boa noite, Chad. Pode falar, Chad. Eu só queria tirar uma dúvida com o senhor, porque a minha internet travou aqui, eu não entendi a parte daquelas pessoas que não conseguiram lhe enviar o trabalho. Aí o senhor ainda vai conseguir, ainda vai aceitar ainda a atividade? Porque como as atividades vão ser a parte avaliativa de vocês, então na verdade eu vou considerar que vocês têm que me entregar no máximo 2 dias antes de fechar o sistema, que é para eu lançar notas e frequências de vocês. Ok? Aí no caso, pode enviar no seu e-mail, como é? Eu prefiro que vocês mandem no Zap, porque no Zap eu acompanho, recebo atividade, leio e já estou lançando a nota lá. Aí no WhatsApp eu faço isso, né, no supermercado, no banco. E no e-mail não, eu dependo ainda de acessar em casa, então é mais rápido. Você pode mandar o Excel, ou o Word, ou o PDF, ou quiser mandar foto das suas atividades desenvolvidas. Eu já faço. Mas tu tá devendo alguma atividade, Chad? A segunda. Não, mas ainda há tempo, viu? Pode me entregar aí, que eu vou estar avaliando o canal de vocês, tá bom? Professor? Pode falar, Manuel. A última atividade que eu lhe enviei, eu não tive a devolutiva que o senhor recebeu. Aí, no caso, eu tenho que mandar no WhatsApp agora? Não, na verdade, assim... Porque na verdade, quem está me respondendo no WhatsApp, eu estou conseguindo fazer a devolutiva mais rápida mesmo, porque, às vezes, no e-mail, eu dependo de abrir, né? Mas eu vou alcançar essa atividade que foi enviada para lá, sim. E talvez se eu não tive o tempo de te responder, mas na verdade, com certeza, talvez eu também já possa ter lançado a tua nota na planilha. Ok? Está bem, professor. Obrigado. Ok, Manuel. Mas outra coisa, na verdade, muito antes desses dois dias antes de fechar o sistema, o CIGA do semestre, eu vou passar, eu acho que eu vou verificar se eu mando quanto mais rápido. Eu vou passar para a Rayane uma planilha com o nome de todos vocês e as atividades que já foram entregues, tá bom? E aí se alguém verificar, professor, meu nome não está na planilha, aí eu já vou procurar lá, tá bom? Eu vou passar esse relatório para vocês. Ok, turma? Então tá, pessoal. Então por hoje é só. Vamos descansar, né? Hoje foi puxado. Então tá. Já peço para que a Rayane me mande os horários, mas aí o colega já me falou que as aulas da professora Reivile seriam quase no mesmo horário meu, mas só que ontem. Isso, na quinta, professor. Tá legal. Então tá, fechou. Boa noite, turma. Bom descanso, bons estudos. Que Deus abençoe a todos. Boa noite, professor. Valeu. Boa noite, professor. Boa noite, valeu. Boa noite, professor. Valeu, boa noite, Eric. Boa noite, Belar. Boa noite, Catherine. Boa noite, turma. Deus abençoe vocês. Amém. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas.